Show de bola. Então vamos lá. Agora que são elas, hein? Beleza, galera. Todo mundo vendo bem minha tela aqui? Tudo tranquilo? Botei o chat aqui para mim, para ver. Excelente. Então, esse cara aqui, eu tenho um código aqui que eu trouxe para vocês hoje, que é o Game of Life. Deixa eu rodar ele para mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Então, eu posso pegar aqui e fazer um Python Game of Life. Ele basicamente, né, monta uma matriz. Ele monta uma matriz e aí ele tem um autômato, né? Ele marca uma célula como viva e essa célula faz uma análise do que está acontecendo no seu entorno para saber se ela tem que morrer ou se ela tem que nascer. E cada célula tem isso, né? Então tem uma regrinha, né, de que se for menos que 2, mais do que 3, ela morre, e se for exatamente 3 vizinhos vivos, 2 vizinhos vivos, ela nasce. E com isso dá esse efeito orgânico, né? E se você olhar na internet Game of Life, né, do Conway, você vai ver que tem milhares de exemplos interessantíssimos, de padrões interessantíssimos. Aqui a gente está com um simples, que é o glider, que ele vai aparecendo e vai navegando na nossa matriz, né, no nosso bitmap para a gente aqui. E esse cara está no terminal, ele está implementado tudo numa linha só, num código só, e ele está bem organizadinho. Até o código está organizadinho. A gente vai então repassar para vocês entenderem a estrutura do código, a lógica do código, e a partir disso a gente vai fazer o seguinte: o que eu quero com esse código hoje? Tá? O que eu quero provocar em vocês? Eu quero que a gente avalie, tenha em mente essa questão de, estamos aqui mais para o procedural, para o estruturado, por orientado a objetos. Como é que está a alocação? Como é que está a relação da memória com o código? Como é que está a relação do dado? Como é que está expresso o processo? Eu estou vazando responsabilidade, né? Vazando o comportamento para quem está chamando. Então, é essa sensibilidade que eu quero provocar com vocês para a gente ir mexendo nesse código que está todo em funções, num arquivão, e a gente vai tentar organizar ele para ver a demanda da orientação a objetos. Ok? Tranquilo aí? Maravilha. Legal. Então, eu tenho esse cara aqui, já está aqui na minha tela. Vou começar de baixo para cima para vocês entenderem o que está acontecendo, né? Começa aqui no main. Então, tem a função main aqui. Essa função ela declara um board com uma lista vazia. Ela, então, faz a criação do board de 50 por 25. E então ela limpa o board com o dead. E esse dead aqui, se eu botar o mouse em cima, ele deve me mostrar o que é. Tá vendo? Ó? Não sei se ficou pequenininho. Deixa eu ver. Eu acho que ele tem um modo de visualização aqui de apresentação que é melhor. Presentation Mode. Ó, que beleza. Então, ele ficou grande agora. Show de bola. Então, ele tem aqui o dead, que é uma string, basicamente, que é um caractere, né, que é o pontinho, e o live, que é a barrinha para ele preencher na tela. Beleza. Então, ele vai e usa essa função aqui, setMany, do board, o glider. Né? E o glider aqui, por sua vez, ele é uma tupla com a posição de cada coisa que tem que estar acesa. E diz que esse cara tem que estar vivo. Né? Então, ele entra no loop. Que é isso aí, é um programa que tem um loop boladão, em que a gente vai ter aqui o system clear para ele limpar a tela. Ele imprime o estado do board como um string, né? Então ele faz aquela impressão toda bonitinha. E aqui ele vai fazer a lógica do jogo em si, em que ele vai duplicar o board para um novo board, isso é da natureza do Game of Life. Como eu tenho que processar cada célula para computar o estado, eu não posso usar o mesmo bitmap. Eu tenho que clonar o cara para poder mudar o estado do novo a partir do velho. Né? Senão eu estaria mudando a coisa que está sendo mudada. Aí fica uma coisa esquisita. Então ele faz essa cópia, que é um deep copy, que é uma função do próprio Python,
E aí ele vai iterar para cada coordenada do board, a gente vai obter quais são as coordenadas dos vizinhos, vai obter aqui, eu transformei o bitmap num toroide. O que é o toroide, né? Se você observar, ele estava andando, e aí quando chegou no final, ele continua de cima, né? Ele vem aqui no final, aí continua de cima. Ele vem. Então esse efeito é toroide, porque quando ele chega no final, ele sai do bitmap, ele meio que reseta e considera o começo do outro lado, como se fosse um torus, né? Ele tá por trás assim. E esse wrap, isso é basicamente isso. Quando passou de onde estava, volta para o começo. É só isso que ele está fazendo. Tanto na altura, tanto na linha, quanto na coluna. Então tem esse wrap que ele faz isso, né? Ele envolve os vizinhos, né? A partir com essa lógica, para ajustar a coordenada de um vizinho que eventualmente não está no lugar certo. Então ele vem aqui, depois tem o getMany para pegar os dados de todos os vizinhos e ele soma esses caras para saber o total, quantos vizinhos estão vivos, né? How many alive? Quantos vizinhos estão vivos? E a partir disso, ele vai então aplicar uma regra, que é a regra do jogo da vida, na coordenada do board novo, né? Dizendo se o cara tem que estar vivo ou estar morto. Tá claro isso aí? Consegui explicar? Não? Então, cada ponto eu estou olhando para 9 no entorno, certo? É ele mais 8, que são os 8 que são no seu entorno. Aí essa é a lógica do Game of Life. Para cada célula, eu olho as 8 no entorno e tomo uma decisão pela quantidade de vizinhos vivos ou mortos. Tá? Em síntese, é isso aí. Beleza, depois ele dá uma dormidinha, para não ficar muito frenético, e volta de novo para o nosso loop aqui, para o nosso processo, e assim se repete. Tá? Aqui em cima tem o resto dos códigos. Né? A gente tem aqui a regra, né? Que ele vê aqui, ó, should die, total, então ele morre. O que é o should die? É se o total for menor do que 2 ou maior do que 3. Não é menor do que 2, ele está muito abandonado sozinho, morreu porque está solitário. E se tiver mais do que 3, ele morreu por excesso de população. Tá? E depois aqui tem o should resurrect, que tem um total aqui, que ele vai fazer o quê? Se for igual a 3, então se o cara está vazio, né? E se o cara está morto e ele tem 3 vizinhos vivos, ele renasce. Aqui o How Many Alive, ele basicamente faz uma soma, né? Para cada valor que é passado nesse L aqui. Se o valor for live, então ele vai contar quantos estão vivos. Basicamente isso. O wrap aqui, ele é um generator expression que vai iterar em cima das coordenadas que eu receber com a largura e altura do board para então ajustar e fazer o efeito de toroide. E aqui os vizinhos, eu tenho basicamente aqui também outro generator expression que vai calcular a partir de uma coordenada específica quem são as 8 coordenadas do entorno. Tá? E para isso ele usa esse surrounding aqui, que basicamente é quem eu sou menos 1, mais 1, esse tipo de coisa. Né? Então ele usa esse surrounding aqui, que são os offsets, e calcula esse cara aqui. Beleza. Aqui tem o glider, que eu estou especificando o que ele é de fato. Então o glider eu estou dizendo, ó, na linha 2, na coluna 2, linha 1, eu estou botando aqui cada coordenada que tem que estar viva do glider. Tá? Tem a representação do que é vivo ou morto, né? Podia ser 0 e 1, podia ser o que for. Eu estou armazenando aqui já o caractere, né, da coisa. Aí aqui em cima tem outras funções, né, que são mais ligadas ao board. Todas recebem o board, tá vendo? Então o clear, que vai limpar o board com determinado valor. Né? Ele vai limpar o board com determinado valor, vai limpar, então vai preencher o board inteiro. Vai fazer o set many, né, do board com as coordenadas todas do board no valor tal. Ele tem o create, que de fato ele cria, então ele recebe o board, ele cria um novo estado zerado do board. Tá? Tem o offset, que ele calcula, né, as coordenadas relativas. Né? Então eu tenho aqui uma coordenada, por exemplo, 2, 2, e eu passo aqui uma relativa, que é menos 1, 0. Então ele vai somar. Né? 2 menos 1 dá 1. Né? 2 mais 0 dá 2. Então ele vai fazendo esse esquema de offset de deslocamento de coordenada.
Tem esse o contains, que ele basicamente quer saber se uma coordenada está inscrita nos limites do nosso board. Aqui tem o region, que é interessante também, que ele pega ele calcula as coordenadas de uma faixa. Então, eu posso pegar assim, se eu tenho um bitmap grandão, eu pego uma região, por exemplo, do 2.2 ao 4.8, e ele pega um retângulo dali. Ou pega uma linha só, se eu tiver na mesma coluna, ou se eu tiver uma coluna só, se eu tiver na mesma coluna, ou uma linha só. Ele tem esse tipo de recurso. O chords_of é uma função que ajuda a gente a pegar todas as coordenadas do board, né? Então ele pega uma região que é exatamente a dimensão inteira do board. Tem o getMany, que vai pegar vários valores do board. Eu passo uma sequência de coordenadas, ele vai me produzir vários desses valores através do getItem. Tem o items, em que eu vou ter aqui, ele vai produzir para mim a coordenada e o valor da coordenada associada, parecido com o que acontece no dicionário. Eu pego o item do dicionário e dá a chave valor, aqui no caso é a coordenada e o valor associado àquela coordenada. Tem o setMany, e que eu posso dizer um valor que vai ser definido em várias coordenadas. Tem o setItem, que eu vou dizer uma coordenada definir um valor. E o getItem, que eu vou pegar um valor de uma determinada coordenada. Tem o height e o width, que eu pego aqui do board para saber o tamanho e a largura, né, o comprimento e a largura do board. O string, que pega o board e transforma uma representação em string dele. E aqui o x, y, que é para eu poder pegar o componente x e y de uma coordenada. Então aqui foi a explicação de tudo como é que funciona esse nosso Game of Life, para a gente agora fazer uma análise dessa estrutura. Que estrutura é essa? Ok? Tranquilo até aqui? Todos entenderam? Maneiro. Posso prosseguir? Show de bola. Então vamos lá. Se você observar, tem muita função aqui, tá? Isso é de propósito. Então, assim, tem um monte de funções. Esse código está bem estruturado, com algumas misturas de procedural e algumas pitadas de orientação a objeto. Certo? Então, do nível de alocação desse cara aqui, o que está assim, lembrando para a gente da natureza do procedural? Eu diria que todo o while true. Ou quase todo. While true. Principalmente o try, que quando a gente entra no try, começa a setar cada passo que precisa acontecer. Legal. Então tem uma natureza assim de forçar qual é o passo, né? É rígido, né? Você vê que é uma estrutura muito rígida, não é... Claramente o main controla a porra toda, né? Tem essa natureza aí. O Diogo falou aqui, variável global. Verdade, temos variáveis globais. Lá em cima temos variáveis globais. Tem o glider, tem o surrounding, tem o dead, o live. Essas variáveis globais aqui são mais constantes, né? Eles funcionam mais como constantes, né? Não são bem, eles não variam, eles não mudam. Esses caras aqui não mudam. Tanto que estão aqui em maiúsculo, né? Tem o blank também, uma constante. E esse board aqui, hein? Isso aqui é uma variável global? Sim, por que é, Diogo? Não, tudo bem, mas ela tá dentro... Aí ele está falando assim, o board tem o reassign ali no try. Beleza. Mas isso aqui está dentro do main, ela não é uma variável global, não está global zona lá fora. Por que você diria que esse cara é uma variável global? Não, porque, tipo, ele tá no contexto do main, mas ele tá definido ali, mas conforme a execução do programa tá rolando, né, os comandos estão rolando, ele tá mutando essa variável a todo momento. Tipo, não tá global no sentido do programa, mas tá ali dentro do contexto do main e eu acho que ficou bem, pode dizer, tá muito... enfim, tá meio difícil, assim, sabe? Não, perfeito. Olha só que interessante, né?
O main, ele claramente é o controle. O código vai ficar parado no main, rodando o main. E o main que vai chamar cada coisa, certo? E o board é uma variável que está alocada na pilha do main. Está na pilha, não está global do módulo, está na pilha. Mas como o programa todo acontece naquele universo do main, e o board é passado por todos os processos, ele tem um jeitão de variável global, apesar de não estar sendo acessado diretamente como variável global. Entende isso? O que é uma variável global? Todo mundo acessa aquele cara, todo mundo manipula aquele cara. Então aqui a gente tem que lapidar nossas definições. Porque uma definição que eu posso ter é, não, variável, se eu falar para você, variável global é só aquela variável que fica lá disponível na memória e acabou. E todo mundo acessa ela. É uma coisa. A outra coisa, se olhar assim, variável global é uma variável que um monte de gente mexe nela. O board tem essa característica. Ele é passado por todas as funções. Tem o set manager, o clear, o create. Aí vem aqui embaixo também o deep copy. Ele vem aqui embaixo no get many, sabe? Ele pega essa estrutura toda aqui. Né? Ele vai manipulando o board. Certo? Então, isso é... A gente vê que, apesar do cara estar aqui na pilha, a gente joga ele para dentro dos fluxos, né? No processo. Então, ele não é exatamente uma variável global, mas claramente ele é uma variável que está espalhada no código. E acho que esse conceito de entender que é uma variável espalhada no código é mais importante do que se prender se é global ou se não é. Fala aí. Nesse caso do board, como ele está dentro do main e não necessariamente tudo que está externo ao main poderia mutar ele, mas uma vez que qualquer coisa que você coloque aqui dentro tem a possibilidade de mudar o board, você poderia considerar ele uma variável global por conta disso? Ele é passível de ser mutado por qualquer coisa que você introduza no main? Então, esse é o meu racional. Né? Se a gente for discutir a definição dos papers acadêmicos sobre o assunto, a gente vai entrar... Mas o que eu quero mostrar para vocês, veja que tem definições que elas esbarram mais em princípios do que em regra. Porque quando a gente pensa em variável global, é uma variável que fica lá em cima, que é alocada e que todo mundo tem acesso. Ela não tem nenhuma restrição de acesso. É isso que as pessoas entendem como global. Né? Só que essa aqui é uma variável local do main, mas o main é o código em si, né? E ela é manipulável por todo mundo que está ali dentro. E, de fato, a lógica exige a manipulação desse cara. Então, estou tentando provocar aqui essas sutilezas. Né? De que o que me importa não é se o board é ou não é uma global. O que me importa é que tem gente demais mexendo nele. Entende isso? Tá claro até aqui?